Olá, eu sou o professor Gerson Rodrigues e voltamos mais uma vez para mais uma videoaula sobre aquisição da linguagem escrita. Vocês devem lembrar que eu falei que algumas teorias de aquisição iam ser trazidas mais uma vez para que a gente pudesse torná-las um pouco mais solidificadas na nossa mente. Vamos falar mais um pouquinho sobre essas teorias sobre a aquisição da linguagem. Agora, não só da linguagem escrita, novamente, linguagem de uma forma geral. Nós vimos anteriormente que existe mais de um tipo de abordagem, né? E essa videoaula tem como objetivo apresentar as principais abordagens aquisicionistas numa perspectiva geral. Então, quando a gente pensa em abordagens de aquisição da linguagem, a gente deve levar em consideração essas propostas que a gente vai discutir aqui agora, né, e que vão dar conta daquilo que vocês estudarem mais posteriormente sobre a aquisição da linguagem escrita também, né? Nós vamos considerar aqui também o contexto em que essas abordagens surgiram, tá? Porque não adianta a gente falar, não, essa abordagem aqui não serve mais. Na verdade, essas abordagens surgem em momentos específicos em que a ciência está em determinado estágio de desenvolvimento e que elas faziam sentido naquele momento. Algumas, para alguns, fazem até hoje, né? Por exemplo, vamos falar aqui do behaviorismo e do conexionismo, que são abordagens de base empirista, de base que levam em consideração a experiência da criança na aquisição. Para essa proposta, importava o fato de conhecimento humano ser derivado da experiência e de a única capacidade inata dele, que ele possuía, ser aquela de formar associações entre estímulos ou entre estímulos e respostas. Aqui nós estamos falando do behaviorismo, tá? A teoria behaviorista acredita que a criança é tábula rasa e só adquire conhecimento por meio de estímulo, resposta, imitação e reforço. É como se a criança não tivesse nada na mente, nada de conhecimento linguístico, tá? E que ela só aprendesse por imitação, só aprendesse por estímulo e resposta, só aprendesse por ensaio e erro. Com reforço positivo, como a gente falou lá atrás, a linguagem se manteria. Se negativo, eliminar-se-iam comportamentos. Só que a gente já viu lá atrás, né, que essa abordagem do Skinner considerava-se que tinha um probleminha. Porque muitas vezes a criança teria, né, uma construção que a gente consideraria inadequada, mas os pais trariam estímulos positivos. Isso seria um problema para a proposta, tá? Então, fazia sentido na época, mas a gente vê que muitas vezes, né, isso pode não ocorrer. No conexionismo, que é uma outra abordagem que considera também a questão dos estímulos, admite-se que o cérebro e suas redes neurais são responsáveis pelo aprendizado instantâneo. Então você teria uma série de conexões estimuladas também, tá? E analisam-se os dados de entrada, que a gente ia chamar de inputs, e de saída, que a gente chamaria de outputs. Então, essa teoria admitia analogias, generalizações e buscava a integração entre o organismo, que são as redes neurais, e o ambiente. A teoria não propõe explicações para erros cometidos no processo. Como a gente falou anteriormente, como é que a gente ia explicar a ambiguidade por essa teoria? Esse que era um dos problemas. Mas o conexionismo foi uma das abordagens utilizadas para explicar a aquisição da linguagem. Uma outra base é o racionalismo. Enquanto essas outras abordagens tinham aspecto empirista, eram de base empirista, né? Agora nós temos lugar, né, propostas que dão papel, que admitem o papel da mente. Agora se pressupõe uma capacidade inata que subjaz o processo de aquisição. Isso quer dizer o quê?
que agora nós entendemos que a criança já traz consigo a capacidade de aprender a linguagem. Nas outras, você tinha o estímulo como procedimento para o aprendizado da linguagem. Agora nós já entendemos que a criança já tem isso sistematizado de alguma forma. Dentro dessa proposta racionalista, nós temos o chamado inatismo, que é uma primeira abordagem racionalista, e contrapõe-se ao behaviorismo e propõe uma teoria que se baseia em criatividade. Lá atrás, a gente só tinha a questão do ensaio e erro, a questão da repetição, da imitação. Ora, aquela abordagem não permitia criatividade. Agora, com a abordagem do inatismo, as regras linguísticas e afasias, e levando em consideração regras linguísticas e afasias em determinadas partes do cérebro, nós vemos que nós podemos ter uma abordagem criativa. Sobre a afasia, nós já vimos lá atrás como é que isso afeta o cérebro, né, e de que maneira isso se organiza e como tem resultados no aprendizado de uma linguagem. A proposta se baseia na ideia de que as propriedades da língua, por serem tão complexas, seriam transmitidas geneticamente. Lembra quando a gente falou que algumas estruturas as crianças não poderiam aprender por imitação e repetição? Então, as crianças acabam aprendendo porque elas já têm aquilo sistematizado na mente. Então, o sistema, mesmo sem ter contato com a língua, a criança já tem aquilo registrado na sua mente. Isso que é interessante dessa proposta. Ela não precisa do pai para ensinar, até porque o pai não vai ensinar determinadas estruturas para a criança. Agora, essa proposta, ela diminui um pouco o conhecimento adquirido na linguagem, né? O conhecimento adquirido que nós dizemos, a experiência que a criança tem em aprender se desenvolvendo. Então, essa proposta, o problema dela é que ela minimiza esse conhecimento. Uma outra proposta que nós temos aqui é a abordagem cognitivista. E o cognitivismo vincula a linguagem à cognição, né? Isto é, a aquisição da linguagem seria parte do desenvolvimento do raciocínio da criança. Tá? A gente entende que a criança, o papel da mente nesse desenvolvimento. Agora, essa proposta não está ligada só à aquisição da linguagem, mas na relação entre a linguagem e pensamento. Propõe-se nessa teoria que o sujeito constrói seu conhecimento. Ele já tem essa capacidade na mente, sim. Mas aqui, ao contrário da proposta anterior, né, ele constrói seu conhecimento com base na experiência com o mundo. A outra, de alguma maneira, minimiza a experiência com o mundo. Aqui a gente vai levar em consideração a experiência com o mundo físico e o seu reagir biologicamente. Tá? Basicamente é essa a diferença em relação à proposta do Chomsky anterior, de base completamente inatista. Nesse caso, para o Piaget, existem estágios de maturação necessários para compreender o que a sociedade tem a transmitir. Então, na proposta anterior, nós tínhamos já a ideia de que o sistema já era geneticamente transmitido e que a criança, em determinado momento, ia aprender, independentemente do contexto. Aqui, para Piaget, você já tem a ideia de estágios de maturação, em que a criança vai aprender, né, determinadas construções. Então, ele propõe momento sensório-motor de 0 a 2 anos, que precede a linguagem, um operatório, né, que vai de 1 ano e meio a 2 anos e depois até 7, 8 anos, é a fase das representações, dos símbolos, um operatório concreto de 11, que vai até 11, 12 anos em diante, fazem que a criança raciocina, deduz, o que antes, normalmente, ela não faria. Hoje é capaz de a gente repensar esse tipo de processo. Porque muitas vezes a gente vê que as crianças criam juízos bem antes desses tempos propostos aqui por Piaget. Para essa proposta, existem duas categorias de linguagem, a egocêntrica e a socializada. A egocêntrica considera que a criança fala, de certa forma, sozinha, produz, né, as palavras, mas sem necessariamente uma forma dialógica, e uma socializada, que é considerada para a fase de socialização. A maturação aconteceria de forma individual na proposta.
né, só da criança que está adquirindo. Uma outra proposta, na sequência, também de base racionalista, é o interacionismo, né? Essa teoria se baseia na interação verbal, no diálogo da criança com o adulto, e o desenvolvimento da linguagem no pensamento tem origens externas, nas trocas comunicativas entre os interlocutores. Tá? Aqui, o adulto funciona, né, como regulador, mediador. É uma proposta de outro educador, o Vygotsky, né? E nessa proposta, né, também se entende que a criança deve passar por um desenvolvimento de operações mentais. A gente não está considerando que aquilo ali já é pronto, sistematizado e independe da interação. Aqui se considera uma fase de maturação após a outra, mas sempre considerando o papel do adulto como regulador do processo. Agora, tanto Piaget quanto Vygotsky entendiam o fator cognitivo como determinante para o desenvolvimento da linguagem. Em todas as duas propostas, a gente tinha essa ideia. Uma outra proposta, um outro viés, é o interacionismo social. Sob esse viés, a criança construiria seu conhecimento de mundo pela interação e mediação do outro, não sendo um mero aprendiz. Aqui a criança não está aprendendo. Veja que nas anteriores, a criança ainda aprendia. Aqui ela constrói também, ela funciona como um ator social, aqui ela aprende também. Tá? Num viés socio-interacionista, dessa interação tem-se como resultado a criança e o interlocutor que se tornam sujeitos do diálogo. Tá? Além disso, a segmentação da ação e dos objetos do mundo físico. Aqui a gente vai pensar, a criança também atua nessa transformação. Tá? Aqui o processo considera a criança com aprendizado constante. A criança também opera a construção da sua língua. Ela não é um mero aprendiz aqui nessa proposta. Conforme essa proposta, não há construção unilateral da criança ou do outro. Tá? Trata-se de um processo que envolve as duas partes, concomitantemente. Tá? Nesse caso aqui, a gente não vai pensar simplesmente a criança como alguém que está num processo de aprendizado, mas também num processo em que ela contribui para o seu próprio aprendizado. Então, nós vimos aqui, né, diferentes vieses com exemplos para o que a gente já tinha falado em aulas anteriores, que são teorias de base para os nossos estudos em aquisição da linguagem. As nossas referências, aquisição da linguagem, uma abordagem psicolinguística. Obrigado, pessoal. Thank you.